a palavra para o Ismael. Tá bom, gente? Ok, então. Gostaria de começar só fazendo uma observação que o Ismael falou que ele não sabe se entende muito mecânica quântica. Isso não é um mau sinal, né? Porque você se lembra o Bohr dizia que você acha que você entendeu porque você não entendeu nada, né? Mecânica quântica. Então isso é um bom sinal. De qualquer forma, muitos conhecem ele, o Ismael foi nosso aluno de graduação aí. Talvez alguns não saibam que ele começou até antes mesmo como aluno de ensino médio, né, numa bolsa de iniciação científica e ensino médio. Começou a trabalhar com a gente. Aí veio fazer a graduação em física. E, curiosamente, durante toda a graduação, a iniciação científica o trabalho final dele de conclusão, envolvia de uma maneira ou de outra assuntos ligados à questão do tempo, e o tempo particularmente associado a ideias da mecânica quântica, né? Ele continuou trabalhando com coisas dessa natureza no mestrado que ele fez no UFMG, e no doutorado, que o Aharonov foi o orientador dele, ele desviou um pouco desse caminho, não tanto, né, mas desviou um pouco desse caminho. E agora, esse pós-doc que ele está fazendo em Tel Aviv, entre outros assuntos, ele tá fazendo esse trabalho que volta associado com esse tipo de coisa, essas medições de energia. Como vocês vão ver, ele vai falar sobre a questão do tempo também. Então, é isso aí. Eu fico feliz de ver que, né, o bom filho retorna a casa, né, Ismael? Essas ideias aí não saíram da cabeça dele, ele continua pensando nesse tipo de coisa. Então, é isso, né? Bom, eu posso começar, então? Vamos lá, por favor, Ismael. Ok. Então, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. É bom voltar e ver algumas caras conhecidas daí da UFOP. Bom, já que o Augusto estava mencionando essas coisas, a iniciação científica júnior foi, de fato, que mudou tudo na minha vida, tipo, de certa maneira, porque eu tinha um certo interesse por física no ensino médio por causa de música, na verdade, que eu queria entender por que os instrumentos soam do jeito que eles soam, um é mais grave, outro mais agudo. E aí apareceu a oportunidade para essa iniciação científica, e o projeto era sobre relatividade especial com o Flávio Cassino, e, tipo, na verdade, boa parte do tempo a gente ficou falando de mecânica newtoniana, mas, tipo, eu lembro até hoje dele jogando os giz no chão e como ele estava todo empolgado em falar dessas coisas, aí eu pensava, poxa, eu queria entender essas coisas dessa maneira em algum dia. E aí, demais para o fim, a gente estudou um pouco de relatividade especial. Aí eu comecei a ficar curioso pela questão do tempo. Então, foi desde lá, na verdade, que eu tenho essa curiosidade. Bom, só já que ele mencionou isso, eu estava lembrando aqui agora. E também, já que eu falei dessa bolsa, é bom lembrar também, então, sei lá, talvez de agradecer o CNPq e FAPEMIG pelas bolsas também que foram fundamentais para a minha trajetória. Bom, eu vou começar e se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode parar e fazer a pergunta no meio. É até melhor, porque às vezes deixa acumular e começa a perder o entendimento do que está acontecendo. Primeiro eu vou fazer uma introdução apresentando o assunto que eu estava interessado quando eu comecei esse trabalho com o Augusto e o meu supervisor aqui, o Eli. Depois eu vou apresentar os nossos resultados e falar um pouco dos próximos passos. Bom, eu estava interessado nas relações de incerteza de energia-tempo. E, bom, muita gente deve conhecer as relações de incerteza, por exemplo, a relação de incerteza de posição e momento, que é
a gente estuda no curso de mecânica quântica já, eu acredito. Então a gente vê lá que, tipo, olha, se a gente fizer uma medição de momento com uma certa precisão, tem um mínimo de precisão que a gente pode ter para medição da posição. E é interessante que, bom, a gente chama isso de relação de incerteza de Heisenberg, mas no artigo original, o Heisenberg, ele fala, porque na teoria dele ele não tinha ideia de superposição, né? Então, na teoria original, ele fala, tipo, olha, eu quero achar a posição de um elétron, para isso eu tenho que mandar um fóton, mas aí, para isso eu acabo dando um momento que eu não consigo controlar para o elétron. Então, apesar de eu saber a posição que ele estava antes, eu não sei quanto de momento que ele ganhou com essa medição. E ele não fala em superposição, mas depois, mais tarde, quando o Dirac criou a unificação das teorias de Heisenberg e Schrödinger, você pode meio que levar essa ideia e incorporar a ideia de superposição também na teoria de Heisenberg. Isso é só um detalhe que eu acho interessante, que às vezes é negligenciado. Mas para a relação de incerteza de energia-tempo é mais complicado, porque tempo na mecânica quântica aparece como um parâmetro externo. Então, você está lá fazendo um experimento e o tempo que você vê na equação de Schrödinger é o tempo que está lá no relógio do laboratório. Já a energia, não, é um operador, se a gente pensar em termos do hamiltoniano do sistema. Então, tipo, é difícil conseguir alguma relação de incerteza de energia-tempo e também é fundamentalmente diferente em algum sentido, porque quanto posição e momento era posição e momento de uma partícula, aqui eu tenho energia de um sistema que eu estou estudando e tempo de um relógio. Então, ela é diferente já nesse sentido, mas porque o tempo não é um operador, existem várias maneiras de se introduzir relações de incerteza de energia-tempo. A que eu estou interessado que corresponde a essa pergunta. Existe uma duração mínima para medições de energia com uma certa precisão? Então, tipo, você vai fazer uma medição e você quer ter uma precisão mínima para a medição. Para fazer um quórum aqui, um seminário. Você está com o áudio aberto, Alan? Ok. Então, tipo, a pergunta é sobre uma duração mínima para medições de energia com uma certa precisão. E por que eu estou mencionando isso? Porque, por exemplo, você pode falar do tipo, se eu começo num alto estado de energia e eu deixo o sistema evoluir, você também pode falar, por exemplo, do tanto de incerteza que a evolução começa a adicionar ao sistema. Então, existem várias abordagens e a que eu estava interessado é essa específica, que tem um sentido operacional também bem claro, né? E o primeiro grupo que abordou isso foi o Leibniz, o Landau com o Peirce, e eles estavam estudando, na verdade eu coloquei essa referência, que é a original, mas dá para encontrar também no livro de Mecânica Quântica do Landau, na parte de teoria de perturbação. E ele estava estudando medição, ele estava querendo falar sobre medição de energia, mas ele apresentou um sistema no qual você faz, na verdade, uma medição de momento para inferir a energia do sistema. E eles concluíram que, tipo, se eu quiser atingir uma certa precisão, eu não posso fazer essa medição arbitrariamente rápido. A medição precisa demorar um certo tempo. Mas, mais tarde, o Aharonov e o Bohm, eles reanalisaram essa questão e eles formularam... É um artigo que fala sobre outros assuntos também, mas eles reformularam o experimento que o Landau discutiu e nessa reformulação eles concluíram que, tipo, na verdade, tem um jeito de otimizar o tempo. Então, a mecânica quântica não ia impor nenhum limite. Você poderia fazer a medição tão rápido quanto você queira, independente da precisão que você quer atingir.
para a energia do sistema. E nesse artigo, inclusive, eles também introduziram um operador tempo, e eu acho, até onde eu saiba, foi a primeira introdução de um operador tempo desde que o Pauli introduziu umas objeções à existência de operador tempo, mas como a gente vai ver mais para frente, na verdade, o pessoal já mais tarde, outros grupos, eles conseguiram contornar as objeções do Pauli. Bom, mas então não tem energia, em princípio não tem relação de incerteza para esse tipo de pergunta. Porém, o Aharonov, junto com o Popescu e o Massar, eles perceberam que, tipo, mas como que a gente concilia essa informação com o fato de que a maioria dos experimentos tem uma certa duração, eles não podem ser feitos arbitrariamente rápido na prática. Aí eles concluíram que a medição pode ser feita instantaneamente rápido somente se o hamiltoniano for conhecido. Se você não conhecer o hamiltoniano, você precisa de um certo tempo para estimar o hamiltoniano. E é aí que você introduz uma relação de incerteza de energia-tempo, para o período que você está estimando o hamiltoniano do seu sistema. Bom, essa questão fica um pouco mais sutil, porque o Aharonov e o Resnick falaram do tipo, mas até agora, nessas discussões, a gente está estudando sistemas externos fazendo a medição da energia de um sistema. Mas e se a gente tivesse uma subparte desse sistema fazendo a medição da energia do resto? Mas o Popescu, junto com o Massar, eles concluíram mais tarde que, nesse caso, com relação ao relógio interno do sistema, a medição poderia ser feita arbitrariamente rápido. Então, para resumir, a situação, o cenário é, tipo, a gente tem 8 possíveis situações, uma em que, porque a gente pode ter a medição sendo conduzida por um sistema externo, ou por um sistema interno, o sistema que está sendo medido. A gente pode querer otimizar o tempo externo ou interno, e a gente pode conhecer ou não o hamiltoniano. E nesses 8 cenários, a existência ou não de relação de incerteza era conhecido somente em 3 deles. Então, nesse trabalho, eu queria estudar isso, mas como, de certa maneira, o caso em que você não conhece o hamiltoniano do ponto de vista fundamental, é menos interessante. Ele é mais interessante por motivos práticos, claro. E eu também, nesse trabalho, a gente não queria focar tanto em estimação de hamiltoniano, a gente focou nos casos em que o hamiltoniano é conhecido. Então, a gente queria entender melhor esses cenários e, colocando de uma maneira simples, completar essa tabela. Para isso, a gente usou o que é conhecido como formalismo de Page e Wouters, que é um formalismo que foi introduzido nas últimas umas décadas atrás, acho que na década de 80, se eu não estou enganado. Vai ter uma referência aqui em breve. Mas, basicamente, se a gente tem um sistema isolado, esse sistema vai obedecer a equação de Wheeler-DeWitt. Essa equação pode parecer um pouco estranha, mas você pode ver ela simplesmente como uma equação de Schrödinger independente do tempo, porque você teria, tipo, H-psi igual a E-psi, mas a energia, o valor absoluto da energia não interessa, você pode sempre fazer 0, por exemplo. Você pode adicionar uma constante a qualquer hamiltoniano sem modificar a física. Então, é basicamente isso, é uma equação independente do tempo. Mas a conclusão, então, é que o sistema não evolui no tempo. Mas, tipo, se a gente pensar nesse sistema como o universo inteiro, o universo não está evoluindo, então. Aí, como que a gente pode recuperar a noção de tempo, a noção de evolução temporal que a gente tem no nosso dia a dia? E isso, na verdade, é relacionado ao que é conhecido como problema do tempo na gravitação quântica, porque a gente tem essa equação que impõe essa restrição que o sistema total não pode evoluir. Mas o que o Page e o Wouters propuseram é assumir que uma parte desse sistema vai ser usada como um relógio. Então, um sistema físico
que a gente vai usar como referência para tempo. E nessa formulação, tipo, aí eu posso escrever o Hamiltoniano total como Hamiltoniano do relógio, uma parte do Hamiltoniano do sistema que é dependente do tempo, e o que eu estou chamando de H-int, TA, que é somente uma parte do Hamiltoniano do sistema R que depende do tempo, mas o tempo é dado por uma variável de tempo no relógio A. E essa variável de tempo, aqui nesse trabalho, eu vou assumir como tipo canônico conjugado do HA, então eu tenho um relógio ideal, que não é um relógio muito realista, porque não existe uma cota inferior para a energia do relógio, mas ainda assim, em várias situações, a gente consegue fazer esse tipo de aproximação, porque como eles vão ser canônicos conjugados, vai ser tipo como se o tempo fosse uma posição e o hamiltoniano fosse o momento. E em vários sistemas, na verdade, a gente consegue aproximar o hamiltoniano como proporcional ao momento. Em vários sistemas, em várias situações, em alguns, na verdade, nem é uma aproximação. Por exemplo, se a gente considerar um momento angular, o hamiltoniano vai ser proporcional ao momento angular. E, no caso, para considerar a idealização, é no caso da dimensão e para infinito. Aí a gente começa a ter canônico conjugado. Mas, bom, talvez esse foi um parêntese um pouco grande. Mas aí, dessa equação, a questão é que, como eu estou considerando HA e TA canônico conjugado, se eu fizer um produto interno com um alto estado de TA, na hora que esse alto estado bate aqui no HA, a gente obtém o menos IH cortado de DTA, uma derivada temporal. Do mesmo jeito que se você fizer P, momento XPX, o operador P agindo num cat X, você vai ter uma coisa que é proporcional à derivada em relação à posição. E com isso, usando a equação de Wheeler-DeWitt, a gente consegue recuperar a equação de Schrödinger. Então, essa seria uma maneira de, tipo, apesar de ter o universo sem uma evolução temporal, se a gente tem sistemas que servem como referência para relógio, na perspectiva do relógio, que é como a gente fala quando a gente tem esse tipo de projeção no alto estado de tempo, nessa perspectiva a gente consegue recuperar uma evolução. E aqui pode parecer algo meio estranho, tipo, por que você está fazendo essa projeção? E quando eu faço essa projeção, pode parecer um pouco estranho, tipo, porque agora eu não tenho, nesse hamiltoniano, agora eu tenho HR plus HInt de TA, e TA voltou a ser um parâmetro. Mas quando a gente está num cenário do que agora é chamado de sistemas de referência quântico, tem essa perspectiva agora, porque, tipo, se você fala que você tem um sistema que está numa superposição, por exemplo, você está falando isso, mas para o sistema estar numa superposição, você tem que estar usando um sistema de referência para falar disso. E a ideia é que se você pudesse, então, ir para o sistema de referência desse sistema que para você está em superposição, então você estaria em superposição para aquele sistema. Então, nessa noção de referenciais quânticos, você tem sempre essa questão da perspectiva, e quando você vai para o frame de um sistema, o sistema não consegue falar sobre a evolução dele mesmo, que é o caso aqui, a gente perde a noção da evolução do relógio A, mas você consegue falar sobre os outros sistemas. Não sei se isso faz sentido. De novo, se precisar, pode me parar para fazer pergunta. Eu não entendi. O sistema, então, não consegue medir o tempo dele mesmo. Você está falando? Não, o relógio não vai conseguir falar sobre o estado dele. Sobre o estado dele. Você não consegue fazer uma autorreferência. Se a gente esquecer relógio, a gente só pensa só numa partícula que você fala que está numa superposição. Então, é uma partícula que está numa linha, você fala que está numa superposição de, vamos dizer, só por simplicidade, 1 sobre raiz quadrada de 2
0 mais 1. O Ok. estado 0 mais 1. Uhum. Mas você está falando que dá uma superposição, mas para isso você tem que estar usando algum sistema como referência. Nesse caso, qual seria? Nesse caso que você deu de exemplo, qual seria a referência? Só para eu... Seria o seu laboratório. Esse certo? do 0 mais 1. Você tem um Só mais 2. Você tem esse laboratório, nesse laboratório você preparou o sistema em superposição. Entendi. Então, mas aí a questão é que, tipo, se você pudesse ver as coisas sob a perspectiva desse sistema, você estaria em superposição. O laboratório estaria em superposição. Entendi. Então, é o que acontece aqui, tipo, eu faço essas projeções em alto estado de tempo e para cada alto estado de tempo eu consigo achar o estado do resto do sistema, porque você vê que eu tinha uma letra psi maiúscula e o psi minúsculo é o produto interno de TA com o psi maiúsculo, que é o estado instantâneo do resto do sistema. Faz sentido? Sim. A derivada do alto valor do operador. Você colocou e... Sim. Né? Sim. Então, tipo, com essa expressão, como eu tenho a equação de Schrödinger, eu consigo achar o que eu estou chamando de Hamiltoniano efetivo sob a perspectiva do relógio A. Eu vou ficar falando sobre essa perspectiva, porque a gente tem que ter em mente que na evolução, se a gente olhar para todos os sistemas, não tem evolução nenhuma. Mas se a gente tentar restringir e olhar na perspectiva de algum relógio, a gente consegue ver a evolução do resto. Então, eu consigo obter esse Hamiltoniano efetivo. E esse passo é importante, porque eu vou usar isso o tempo todo nos próximos slides, mas ao invés de obter a equação de Schrödinger e obter o Hamiltoniano efetivo, eu já vou escrever o Hamiltoniano total, e de lá eu vou assumir que esse processo intermediário existe de obter a equação de Schrödinger, e eu vou escrever nos slides só o Hamiltoniano efetivo. Mas antes de eu ir para os próximos slides, só mencionar que a gente pode, claro, ter vários relógios no sistema. Então, o sistema R pode ser composto de um outro relógio e o resto disso, dele. Então... E é possível sincronizar os relógios? Tipo, sim, uma questão relativística, assim. Sim, existem vários trabalhos nessa questão de sincronização de relógio e aos poucos as pessoas estão começando a criar uma teoria de informação de relógios também. Mas a ideia de sincronizar é basicamente, tipo, o relógio vai mandar um sinal a cada intervalo de tempo e o outro também. Aí vai ter um receptor e o receptor, só por simplicidade, vamos supor que espera receber sinais intercalados. Então, primeiro do relógio A, depois do B, A, B, A, B. Aí, quando receber 2 do A, por exemplo, já sabe que eles não estão sincronizados mais. Entendi. Por exemplo. Então, mas se a gente tiver 2 relógios, aí, tipo, eu posso escrever o Hamiltoniano desse jeito e eu posso obter 2 Hamiltonianos efetivos. Um sobre a perspectiva do relógio A, que vai me falar sobre a evolução dos sistemas B e S, e outro sobre a perspectiva do relógio B, que vai me falar sobre a evolução dos sistemas A e S. Isso vai ser importante. E, em geral, tipo, um evento que é localizado em um relógio, sei lá, você vai começar a fazer uma medição quando... Eu estou olhando aqui quando meu relógio marcar um certo horário. Então, é localizado nesse... Na hora, eu estou vendo aqui que o T ele vai para o T minúsculo. Quer dizer que você fez o valor esperado do A, do sistema A. E a variável mudou para T minúsculo. E do TB foi a mesma coisa, né? Então, é implícito que você fez o valor esperado. Ou você fez o produto externo. O produto externo. Sim. Tá. Eu fiz o produto interno e... essa é a ideia, mas ao invés de escrever a equação de Schrödinger toda vez, eu vou simplificar só para ir um pouco mais rápido e não ficar muito preso em conta, mas a gente tem que manter em mente que é assim que a gente obtém o efetivo. Boa pergunta essa. Beleza, mas aí, tipo, quando a gente tem um Hamiltoniano que
que um evento que vai ser dado de acordo com um certo relógio, de acordo com o outro, esse evento talvez não vai ser tão localizado no tempo assim, porque de acordo com o outro, a variável de tempo desse relógio é um operador, então tem uma certa incerteza associada a ele. Então, tem uma probabilidade que o evento vai começar em algum instante de tempo. Isso aqui, para ser sincero, essa ideia nem vai ser tão relevante, mas para os meus resultados especificamente, mas só para manter em mente essa ideia de referenciais, que eu acho que é uma área que está começando a... o pessoal está estudando mais e mais, e o pessoal está até começando a tentar desenvolver uma interpretação, algumas interpretações, né, da mecânica quântica baseado nesse tipo de ideia. Bom, mas essa é a introdução, então. Ismael, Agora eu vou... Oi. Rapidinho, no anterior, essa construção depende de você considerar que os estados do relógio e os estados do sistema S estão emaranhados ou não? Depende disso? Em geral, eles vão estar emaranhados. Só a evolução, quando você começa a evoluir o sistema, você vê que eles, em geral, ficam emaranhados. Porque para você escrever essas continhas aí, assim, igual quando você projetou no estado de tempo do A, para você obter a hamiltoniana daquele jeito, acho que dependia do psi ser emaranhado, né? Inicialmente, pelo menos. Sim, mesmo se eles não começarem emaranhados, com a evolução no tempo, com a evolução do tempo, então eu já não estou falando do psi capital, maiúsculo, eu estou falando do psi minúsculo. Eles vão ficar emaranhados, porque essa que é a questão. Mesmo a descrição... Como eu disse, eu mencionei antes no exemplo só composição, se o sistema está em superposição ou não vai depender do referencial. Sim. E também tem um resultado que até emaranhamento depende do referencial. Então, essas questões, tipo, não tem um sentido absoluto em se falar que o sistema está emaranhado, porque vai depender do sistema que você está usando como referência para descrever o sistema está emaranhado ou não. Então, a gente poderia começar supondo que não está, para poder fazer a continha e chegar na expressão que você chegou. E, bem, eventualmente vai emaranhar com o tempo, em outro referencial, etc. Né? Sim, pode ser que quando você acha um instante de tempo no relógio, para você chamar de zero, que é quando os sistemas não estavam emaranhados, e aí, em geral, eles vão começar a ficar emaranhados nesse sistema de referência. Tá joia. Beleza. Bom, antes de eu seguir, então, só para confirmar, tem alguma outra pergunta? Porque essa parte é de fato importante, porque se essa parte está bem entendida, o resto não é tão difícil assim de seguir, eu acho. Tudo certo, então? Eu vou seguir, então. Aí, como eu disse, eu queria estudar medições de energia para estudar a relação de incerteza, para ver se tem alguma imposição mínima imposta pela mecânica quântica. E quando eu estou estudando a medição de energia para um sistema externo, então o sistema externo vai usar um relógio. O que eu vou considerar é uma medição do sistema R. Então, estou medindo o relógio B e o sistema S. E aí vai ter um aparato externo, um ponteiro de onde a gente vai ler o resultado da medição, e esse ponteiro faz uso de um relógio, que no caso é o relógio A, porque é um relógio externo. Então, se eu escrever HR, como essa parte aqui que envolve os sistemas B e S, eu posso escrever o Hamiltoniano de interação de von Neumann desse jeito. Essa interação de von Neumann, não sei se todo mundo é familiar com o modelo de von Neumann para medição, mas, tipo, o von Neumann criou esse modelo falando que, tipo, quando você faz uma medição, na verdade, você tem uma interação entre um ponteiro e o sistema que você está medindo, e a intensidade e a forma com que essa interação está se dando vai ser caracterizada por uma função do tempo,
que é diferente de zero, só durante a medição, que é essa função G aí. E aí, então, você faz essa evolução. Aí, quando acaba a medição, se o ponteiro tiver numa superposição, aí entra o passo de colapso, que aí, de certa maneira, se quiser, você pode até falar que depende da interpretação, porque em várias interpretações, colapso ou não existe porque a pessoa acredita em muitos mundos, ou não existe porque a pessoa acredita que é só uma questão epistêmica mesmo. Então, essa parte da evolução unitária, que é a parte que eu vou considerar a medição aqui, em alguns lugares é chamado de pré-medição, mas em outros é chamado de medição mesmo. Aí, no caso, o colapso seria tipo medição com pós-seleção. Aqui eu não vou considerar pós-seleção, vou considerar só interação unitária. Em particular, porque é um pouco problemático quando a gente fala em colapso nesse formalismo, porque assim que a gente de fato tem um colapso, que a gente tem que criar uma atualização do estado, sem ser epistêmico, o estado já não vai satisfazer a equação de Wheeler, o sistema total não vai satisfazer a equação de Wheeler-DeWitt mais. Então, existem algumas soluções para isso, umas que vão mais nessa linha epistêmica, que é só uma restrição que você faz, que é mais uma projeção, mais um produto interno que você faz, e outros que falam que, tipo, não, você pode atualizar o seu sistema, mas depois disso você tem que aplicar um operador para que o estado resultante volte a ser um estado que satisfaça a restrição imposta pela equação de Wheeler-DeWitt. Mas aí essa parte, de novo, eu nem vou considerar o colapso mesmo, mas é só para ficar completo essa discussão, eu queria mencionar isso. O P nessa equação do von Neumann lá é o quê? Você falou do G? O P, eu esqueci de falar, obrigado. O P vai ser o momento canônico conjugado do ponteiro, que o ponteiro, o aparelho que está medindo, você pode imaginar como um ponteiro mesmo, então a posição dele, você acha a posição dele de acordo com a posição. Você sabe o resultado da medida, se começou no 0, por exemplo, aí se no final está em 1, o resultado que você mediu, você sabe que, tipo, ok, a energia aqui é 1, por exemplo. Mas aí o ponteiro, o P é o momento do ponteiro, porque o momento faz a translação na posição, né? Então, Entendi. basicamente, essa operação está falando que o ponteiro vai ser transladado por uma quantidade que é proporcional a HR. Tá, então o alto valor desse operador P aí vai te dar tipo, a posição do ponteiro, que te dá um resultado da medida, então. Da posição O do P ponteiro. vai criar... sim, você tem o estado que representa o ponteiro, que é um estado de posição. Aí, se você vamos supor que o valor de H é uma constante, não sei, alfa. Então, no fim dessa operação, se a gente assumir que a integral de G é 1, aí o ponteiro começando no 0 vai terminar no estado alfa, porque P vai fazer uma translação de alfa no ponteiro. Entendi. Beleza. Bom, então, essa é a interação de von Neumann, que em várias situações, o ponteiro não vai estar em superposição no fim. Então, você nem precisa falar em colapso nesses casos. Outro detalhe também. Mas acaba que esse modelo de von Neumann é o mais usado, eu acho, hoje em dia, para quando você fala em medição mesmo. Pelo menos medição nesse sentido. Projetivo, é claro que você pode falar em geral em canais quânticos e para POVMs e tal. O von Neumann, ele é chato, né? De tão bom que ele era, né? Ele está em tudo enquanto é área, você acha ele lá. Bom, mas aí o Hamiltoniano total vai incluir esse Hamiltoniano de interação de von Neumann. E, é claro, eu poderia falar que tem a evolução livre do ponteiro, mas eu estou só negligenciando, assumindo que a evolução livre pode ser desconsiderada durante a medição. Isso é só por simplicidade, só para não começar a adicionar mais termos aqui.
Aí, com isso, já que eu tenho Hamiltoniano total, eu posso usar a equação de Wheeler-DeWitt, achar a equação de Schrödinger e, a partir disso, com a projeção no autoestado do relógio A, de tempo do relógio A, eu acho o Hamiltoniano efetivo, que seria este. E esse é o Hamiltoniano, na verdade, usual, porque tempo é um parâmetro externo, esse relógio também é externo. Então, talvez não seja tanta surpresa que a gente obtém isso. Mas daqui eu posso usar a equação de Heisenberg para estudar a evolução temporal do operador de tempo do relógio B. E se a gente observar essa equação, tipo, meio que dá porque eu tenho dTB dividido por dTA, então eu tenho meio que uma razão dos fluxos de tempo dos dois relógios. Aí eu posso ver que quando a medição não está acontecendo, o fluxo é o mesmo nos dois, porque eu só tenho identidade, porque a função G vai ser zero. Ela só difere de zero durante a medição. E então os relógios eles começam a ficar desincronizados somente durante a medição, por causa daquela função G. E mais ainda, eu posso fazer uma integral dessa expressão. Se eu falar que a medição começa no instante zero, no relógio A, e termina no instante tal, aí, tipo, e eu também estou falando que a integral de G é K. Então, com essa integral, eu estou falando que de novo, aqui eu estou usando a representação de Heisenberg, o que talvez eu devia também... Nem todo mundo talvez seja muito familiar com essa representação, mas ao invés de ver os estados como evoluindo no tempo, nessa representação o que evolui no tempo são as propriedades do sistema, os operadores. Então aqui, por isso que eu tenho o operador TB no instante tal, menos o operador TB no instante zero, que aí meio que me falaria sobre o intervalo, a duração da medição no relógio interno. E eu posso ver que essa duração é igual a tal, que é a duração da medição no relógio A, mais K, que é a integral de G, como eu mencionei, vezes P, o momento do relógio. Pode parecer estranho que está dependendo do momento do relógio, mas no final o sistema vai estar emaranhado com o relógio, de modo geral. Por isso que tem essa dependência. E então, tipo, se eu fizer esse experimento várias vezes, como eu tenho certeza associado ao operador TB, eu posso conseguir uma duração média para o experimento no relógio interno, e se a gente ver, a gente pode minimizar tal, porque tal é no relógio externo, que é o caso que a Aharonov e Bohm estudaram, e esse tempo pode ser feito tão pequeno quanto você queira. Então, eu concluo que a duração média desse experimento no relógio interno vai ser maior ou igual a K vezes o valor esperado do momento do ponteiro. E K é a integral de G. Essa integral, a integral de G vai estar associada também à força da medição. Então, tipo, para você obter mais informação sobre ou uma precisão maior na sua medição, você precisa aumentar essa constante K. De modo geral. Então, isso é meio que escondido aqui, mas é uma relação de incerteza de energia-tempo no sentido que eu estava mencionando, que eu queria estudar nesse trabalho. Então, a gente percebeu que, tipo, quando um sistema externo está fazendo a medição, o relógio interno que não pode ver essa medição de forma arbitrariamente rápida. Tem uma duração mínima para essa medição no relógio interno. E só uma coisa antes de eu ir para a medição de sistema feita por um sistema interno, é que se eu achar o Hamiltoniano efetivo na perspectiva do relógio interno, na perspectiva do relógio B, então eu pego a equação de Schrödinger, para obter a equação de Schrödinger, eu faço um produto interno com o autoestado de tempo do relógio B, eu obtenho esse Hamiltoniano aí. Mas esse Hamiltoniano, se você ver, ele é não hermitiano, porque HA não comuta com TA. Então, esse primeiro termo aqui, ele não comuta e ele não é simetrizado. Então,
é um Hamiltoniano não hermitiano, que é interessante, porque vai levar, em geral, a uma evolução não unitária, o que, tipo, não era nossa intenção de estudar isso quando a gente começou o trabalho. Mas é um dos pontos mais interessantes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final. Mas só por consistência eu posso estudar a evolução do operador TA e eu vejo que é basicamente o inverso do que eu tinha obtido quando eu estava estudando sobre a perspectiva do relógio A, exceto que agora TA é um operador na função G. Bom, beleza. Essa é a análise com a medição feita por um sistema externo. Agora, quando a medição é conduzida por um sistema interno, tudo acontece de maneira similar. Tipo, eu poderia falar que, tipo, agora eu tenho que separar o sistema S e vai ter uma subparte desse sistema S que vai ser usada como ponteiro, mas só para não ter que mudar a notação, eu estou falando que, tipo, esse aparatus A, esse aparatus I, ele é uma parte do sistema que eu estou interessado, mas é uma parte que não vai ter a energia dele medida, porque, de novo, um sistema não pode medir a si mesmo. Então, essa parte do sistema vai servir como ponteiro, mas é uma parte interna, então essa parte vai usar o relógio interno como referência. Então, tipo, na hora que a gente constrói a interação de von Neumann, é tudo muito parecido, exceto que agora, pela falta de comutação entre HB e TB, a gente tem que fazer a simetrização do jeito que está aí. E o relógio externo não vai ter interação nenhuma, ele está só sentando lá do lado de fora, assistindo o experimento. Então, o Hamiltoniano total eu posso escrever desse jeito e, de novo, obtendo o Hamiltoniano efetivo na perspectiva do relógio externo, é isso que a gente obtém, e a gente pode estudar a evolução do operador TB de novo, que é bem parecido, se você observar, só que o parâmetro TA é substituído pelo operador TB aí, e a gente pode fazer a análise e a gente vai concluir que nesse caso não vai ter relação de incerteza, porque em geral, de novo, a gente já sabe, dá para fazer essa análise direto aqui, mas se a gente quiser usar o resultado do Popescu e o Massat, a gente já sabe que na perspectiva do relógio interno, a medição pode ser feita tão rápido quanto você queira. E o que a gente conclui é que no relógio externo, a medição, em geral, demora ainda menos tempo. Então, mas novamente, se a gente for obter a evolução na perspectiva do relógio interno, a gente obtém de novo um Hamiltoniano que é não hermitiano. Dessa vez não por causa de falta de comutação, mas por causa do aparecimento desse termo aí proporcional à identidade imaginária. E só por consistência, de novo, a gente pode estudar a evolução de TA e ver que é consistente com o que a gente vê lá. Então, tipo, para resumir, eu vou refrasear aquela discussão da página do slide anterior. Se eu tenho a medição feita por um sistema externo, então eu tenho o começo e o fim do experimento bem localizados nesse relógio externo, e eu estou falando que é 0 e tal. E no relógio interno, tem uma certa incerteza sobre quando o experimento começa e quando o experimento termina. Então tem se você repetir o mesmo experimento, você vai ver o experimento começando com uma certa probabilidade num certo instante de tempo. Mas o que a gente vê é que, na média, vai demorar mais. A duração do experimento vai ser maior no relógio interno, relógio B. E, em particular, a gente achou uma relação de incerteza lá. Agora, quando um sistema interno faz a medição, então, o começo e o fim do experimento são bem localizados no relógio interno, que é o relógio B. Agora, existe uma incerteza sobre o começo e o fim no relógio externo, porém, na média, a duração da medição no relógio externo é menor, em geral. Então, se a gente voltar para a tabela que a gente tinha, a gente pode completar,
A gente achou uma relação de incerteza só em um caso. E esse foi, de certa maneira, o resultado da pergunta que a gente tinha inicialmente. Mas, claro, existem várias outras perguntas agora. E tá, eu coloquei aqui uma analogia com efeitos gravitacionais e descoerência. E o motivo é por causa da não unitariedade. Muita gente espera que... E, de novo, só para ressaltar, não unitariedade não é a mesma coisa de não linearidade. E aqui ainda é linear, porque quando é não linear, a gente... Em vários casos, a teoria leva a problemas de comunicação superluminal. Então, só para ressaltar que a evolução é linear, mas é não unitária. E muita gente espera, quando se introduz gravitação, que as medições que a evolução em geral pode ser não unitária, essa não unitariedade vai começar a aparecer mais, tipo, na presença de buracos negros e tal. Mas você pode falar, mas tipo, você só está falando de medição de energia, não tem nada de gravitação aqui. Mas se a gente pensar, introduzir uma correção relativística, a gente pode dizer que energia e massa são equivalentes. Então, quando a gente está fazendo uma medição de energia, a gente está pesando o sistema. Então, tipo... no nosso caso, a não unitariedade pode estar associada ao fato de que talvez o relógio interno não pode servir mais como um referencial inercial durante a medição. E esse seria o caso. E, para ser sincero, já mencionar um pouco mais de uns resultados preliminares que eu tenho, eu consigo, se eu assumir que tipo, eu tenho um sistema que está viajando no espaço, e um grau de liberdade interno desse sistema é um relógio, e eu uso essa correção relativística de equivalência de massa e energia, como a massa inercial de um sistema vai para a massa dinâmica, vamos dizer, a gente tem quando o sistema começa a acelerar, se acopla, você tem um acoplamento entre esse grau de liberdade externo do sistema, que é associado ao movimento dele, com os graus de liberdade interno. Então, você consegue obter não unitariedade no relógio. Mas esse é um resultado preliminar, tem outras análises para ser feitas, mas faz parte dos próximos passos. E, tipo, como eu disse, a gente pode também estudar a estimação de Hamiltoniano para ver se tem algo interessante a ser dito. O tipo de conta, para ser sincero, é bem diferente, mas pode ser que exista algo interessante a ser dito sobre a estimação de Hamiltoniano quando você usa relógio quântico como referência. E outros também realização experimental só para prova de conceito sobre essas ideias, porque, tipo, esse framework do Page-Uters, ele já foi implementado primeiro como prova de princípio no laboratório de um grupo da Itália, que eles usaram 2 fótons e a polarização dos fótons era o relógio. E eu acho que até o tempo está um pouco corrido e não dá para eu tentar falar dos detalhes, mas nessa parte, nesse bloco em azul aí, é basicamente um material que causa uma rotação na polarização desses da rotação da polarização dos fótons, e o sistema em princípio não sabe a dimensão desse bloco, então meio que representa esse tempo externo no qual o sistema não poderia ter evolução. E eles estudaram, tipo, se eu olhar na perspectiva de um dos relógios, na verdade, uma polarização era o relógio, o outro era o sistema principal. Eles conseguiam perceber que, sob a perspectiva desse relógio, de fato, você consegue ver a evolução desse outro sistema. E eles também fizeram outro para estudar medições em sequências e mostrar que, com a mesma ideia de
essa ideia um pouco epistêmica sobre medição, então medição sem colapso, você consegue reproduzir a estatística correta que você espera. Aqui foi feito sem colapso porque nesse experimento você só tinha um fóton e a posição no eixo X era o tempo, a polarização era o sistema principal e a posição no eixo Z era a memória sobre as medições que estavam sendo feitas. Aí eles conseguiram mostrar que o sistema ia mover na direção Z e essa posição na direção Z corresponde com o que a gente espera de medições em sequência. Então seria interessante ver o que se a gente conseguiria implementar essa medição de energia e conseguir observar como prova de princípio essa não unitariedade. Bom, mas é isso então que eu queria falar e para mais detalhes você pode ver esse primeiro artigo aí no Archive. Vai ter uma versão nova em algumas semanas que eu estou trabalhando agora nela e também tem esse outro artigo que a gente formalizou a ideia de variável modular de energia nesse formalismo de P de Ultras. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Ismael. Bom, pessoal, tem uma palminha virtual aí. Muito legal mesmo. Bom, não vamos enrolar muito não, vamos direto para as perguntas, né? Tem o Américo e o André na sequência aí. Gente, se eu puder interromper, eu só queria parabenizar o Ismael, que eu tenho que sair agora. Foi muito bom ouvi-lo aí. Desculpa, Américo. Eu tenho que buscar minha filha agora, não posso ficar mais para ver as perguntas, né? Bárbara tem todo o seu merecimento. Merecimento, né? Mas é muito legal, um trabalho fundamental. Fico muito feliz de ver você trabalhando no estudo e muito satisfeito de aprender algo com o aluno. Com o ex-aluno, é muito bom. Fico muito feliz. Obrigado, ótimo trabalho. Foi muito bom ver você também. Obrigado. Bom, até mais, então a gente se vê. Espero que em pessoa da próxima vez. Valeu, gente. Tchau. Então, bom, primeiro, Ismael, eu acho que você não deve ter sido meu aluno, né? Não sei quando é que você foi. Não, eu acho que você estava em algum instituto na época, você não estava na UFOP mesmo. Você fez quando? Só para te perguntar. Eu fiz em 2008. Ah, tá. Você concluiu em 2008, né? Não, eu concluí em 2011. Ah, então 2011 a 2000. Eu estava no Inmetro nessa época, inclusive. Sim, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu estava emprestado para o Inmetro. E quero dizer que eu lamento não ter sido seu professor, porque eu acho que nós temos muitos alunos, né? Que tem hoje posição de destaque como essa sua, que é um motivo de muita alegria para o nosso curso de física, né? Muitas vezes a gente não tem a dimensão da qualidade desse curso que nós temos, porque ao ver para onde esses nossos alunos estão indo, né? Eu acho que a gente muitas vezes a gente não tem clareza disso e vendo você nessa posição em que você está fazendo o que está fazendo, eu acho que é motivo de muita alegria para nós. Então, primeiro dizer isso e dar os parabéns. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte. Assim, né, como o Ronaldo falou, o Augusto comentou no começo, né, o Augusto comentou, né, que quanto mais a gente estuda mecânica quântica, menos a gente entende, então talvez seja por isso que... mas deve ter uma curva de máximo, né, Augusto? Porque quanto menos a gente estuda, também a gente menos entende. Então, deve ter uma curva, essa curva deve ter algum ótimo em algum momento. Mas, Ismael, é o seguinte, eu tenho trabalhado com metrologia, né? E na última definição do Sistema Internacional, né, que saiu agora em 2019, tem 2 anos, portanto, né, a definição do segundo a definição do segundo já há bastante tempo é feita em cima da frequência, né, de transição entre 2 níveis de energia. Isso aí não interessa tanto, mas é isso. Hoje a definição é feita em cima, ou a partir da definição da emissão de um fóton. E a grande novidade do SI novo é que esse valor da frequência é definido como exato.
ao contrário das definições anteriores, né? Ao contrário das definições vamos chamar assim, da conceituação anterior no SI, até então você tinha uma medida de frequência e uma incerteza na medida da frequência. Eu estou perguntando isso porque frequência e energia, vamos dizer assim, em princípio, estão, vamos dizer assim, univocamente definidas. Então, se eu tenho hoje a definição do segundo a partir de uma definição exata da frequência de emissão desse fóton, quer dizer que eu não tenho incerteza na emissão desse fóton, ou seja, eu não tenho incerteza na energia desse fóton que foi emitido. Né? Eu não sei se tem algo a ver com tudo que você disse, mas o tempo, então, portanto, está definido a partir de um segundo, né? Está definido a partir de uma grandeza exata. E, portanto, não existe incerteza na definição dessa grandeza. Né? Assim, a minha pergunta é um pouco como é que toda essa abordagem que você faz, ela tem alguma relação com isso? Eu não sei, eu fiquei pensando, vendo você falando aqueles reloginhos com ponteiro mexendo, né? É verdade que não existe mais nenhum ponteiro que mexe, né? Mesmo porque, quer dizer, eu entendo de onde você parte, mas eu fiquei pensando um pouco, né? Como é que uma coisa tem relação com a outra? Como é que, se é que você vê alguma coisa, não sei, mas isso me veio um pouco à mente enquanto ouvia você falando. Ok, obrigado pela pergunta. E, bom, a resposta mais simples é que eu não sei, mas eu posso tentar elaborar um pouco mais. Primeiro que, para ser sincero, eu não entendo muito quando você fala que não tem certeza, porque, bom, para você fazer um experimento, você tem uma certa capacidade experimental, essa então até... Não, eu queria dizer o seguinte, essa é a grande ruptura conceitual do novo SI. O novo SI definiu, depois de anos, décadas, né, de confrontação de resultados experimentais, não é uma definição assim, sentou um bando de maluco numa sala e diz, pam, mas é depois de praticamente desde a década de 80, são quase 4 décadas de evolução de resultados experimentais, mas a grande ruptura do novo SI é que ele define o valor exato de 7 constantes fundamentais da natureza, entre elas a frequência de emissão, né, do fóton nesse nível, entre 2 níveis. A constante de Planck, ela foi definida como um valor exato, a velocidade da luz, né? Então, é uma ruptura conceitual importante. Não que não existam incertezas em medições, elas continuam existindo. Mas, se você falar o que é o segundo ele é definido exatamente hoje. Essa é... Ok. Então, eu acho que eu entendo no sentido... Se a gente pegar algo como referência, a questão é que, dependendo do referencial, se a partícula está acelerada, tem alguma outra partícula por perto, talvez essa transição não vai demorar o mesmo tempo, vamos dizer por assim. Assim que você... Então, porque tem esse problema, né, que eu lembro até na graduação, quando eu estava estudando, que eu comecei estudando sistemas axiomáticos, e tem um princípio que você pode usar para remover axiomas que são redundantes e colocar como definição na teoria. E aí uma coisa que a gente encontrava direto é essa circularidade sobre definição do relógio, porque para definir um relógio você precisa de, por exemplo, algo periódico, mas como você sabe que algo é periódico sem ter um relógio? Então, eu acho que é por aí, você está falando que essa é a definição, mas talvez nem toda vez que você medir essa transição, dependendo de onde, das circunstâncias que o laboratório está, só para exagerar, o laboratório está perto de um buraco negro, talvez essa transição, você não vai ter uma concordância entre uma pessoa que está muito distante do buraco negro e uma pessoa que está próximo sobre a duração dessa transição, de certa maneira. Ou, melhor, se você usar essa duração como o padrão, pelo menos você não vai ter quando você tentar falar da duração de outros eventos com relação a essa referência sobre duração, você não vai ter um consenso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Faz algum sentido?
Não, sentido faz, inclusive, porque a definição ela é curiosamente dada como numa situação em que você não tem nenhuma influência de campos externos no processo de emissão, não é? Então é um negócio meio esquisito, vamos dizer assim. Aí você vai fazer a aproximação. É porque, como você fala de realização experimental, né, e você bota detectores e feixes de luz e tudo isso junto, você vai ter que ter um medidor, né, um sensor externo fazendo medidas, e esse sensor tem que estar calibrado. Sim, mas a realização experimental, no caso, seria só para a prova de princípio, porque a gente teria que simplificar um monte de coisa, porque senão esse experimento seria muito difícil fazer esse experimento mesmo, do jeito que eu apresentei. Mas, então, essa questão que você falou, que você tem que garantir que está isolado de campos externos, tipo, no fim do dia, você não consegue isolar a gravidade. E, tipo, como eu disse, tem esses resultados preliminares com sistemas em aceleração, então, que pelo princípio de equivalência vai ser efeitos gravitacionais, você parece não ter como fugir de pelo menos um resquício de não unitariedade na evolução, se você olhar na perspectiva dos relógios. Obrigado. Era mais uma provocação, assim, mas eu acho que... Não, mas eu acho interessante, e talvez é o tipo de coisa, tipo, eu acho que eu nunca pensei nisso desse jeito, mas eu espero que o que eu tenha dito tenha feito algum sentido. Obrigado, Ismael. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Tá? Obrigado. Posso fazer uma pergunta? A André estava na fila aí, mas... Tudo bem, não, estamos deixando. Nada não, André? Se não, vai, Augusto, Augusto. se quiser, pode ir primeiro. Fica à vontade. Não, pode ir, pode falar. Tá. Eu fiquei curioso com no seu comentário da Hamiltoniana daquele sistema B, ela não ser hermitiana. Eu acho que daí você puxou a ideia da evolução não unitária, né, que você comentou depois e tudo mais, né? Mas, assim, eu fiquei bastante curioso porque lá no comecinho você definiu aquele tempo, por exemplo, o tempo de B, por exemplo, como sendo a variável canonicamente conjugada com a Hamiltoniana de B. Foi isso? Sim. Aí, então, eles teriam a relação de comutação de que um com o outro, sei lá, seria IH cortado, por exemplo. Então, se a Hamiltoniana ela não é hermitiana, o seu próprio operador de tempo, eu acho que talvez não seria também. Não, mas o operador que o tempo é conjugado é o operador HB, que é o Hamiltoniano do relógio. E esse Hamiltoniano que é não hermitiano é o Hamiltoniano do sistema, dos outros, porque é na perspectiva do relógio B, então não inclui o sistema B, inclui os outros sistemas, mas é a evolução dos outros sistemas na perspectiva desse relógio. Tá, entendi. É na perspectiva dele que teria as evoluções não unitárias. Mas e na perspectiva dele, ele nem vê. Sim, ele nem vê ele mesmo, porque ele não pode se autorreferenciar, ele vê os outros sistemas. Não, aí faz sentido ser não unitário, porque estaria tirando um pedaço do sistema que é ele mesmo, né? Sim, mas mesmo no caso, a gente não obtém a unitariedade na perspectiva do relógio externo, mesmo quando o relógio externo é usado como referência para a medição. Você fala que a medição começa em algum momento do relógio externo. Então, tipo, eu acho, a minha impressão é que não é necessariamente por causa disso, mas é porque você está medindo a energia do relógio B. Então, por algum motivo, tipo, é difícil falar em aceleração em si, mas, tipo, me parece que o sistema é simplesmente não inercial. Mas... Por isso. Mas... É porque eu acho que eu não peguei direitinho o que é cada coisa aí. Mas essa Hamiltoniana não hermitiana, então ela é de qual parte do sistema? Do relógio interno? Porque você tem... Naquela parte eu tenho, vamos ver, eu tenho relógio externo, eu tenho relógio interno, eu tenho aparatos e eu tenho o sistema principal. E eu estou medindo o sistema principal e o relógio interno. Certo? Agora, quando eu vou no referencial, vamos dizer, do relógio externo, eu não vejo o relógio externo, porque o relógio externo não pode falar sobre si mesmo. Mas o relógio externo vê o sistema B, o aparatos
e o sistema principal. Quando eu vou para o referencial do relógio interno, que é onde eu consigo na unitariedade, o que o relógio interno vê é o relógio interno, ou o relógio externo, desculpa, o relógio A, o sistema principal e o aparatos. Uhum. E a gente teria alguma variável conjugada com essa hamiltoniana que é não hermitiana? Não, em geral, nesse hamiltoniano do sistema, a gente não tem uma variável conjugada, né? Porque não tem como. Tipo, talvez Isso em é algum só... sentido... A hamiltoniana que teria, vamos colocar assim, um tempo como variável conjugada, é só lá no comecinho da discussão, né? Quando você está meio que definindo... Não, é só para o relógio, só para o sistema do relógio, não é para o sistema principal. Para o sistema principal, em geral, você não consegue falar numa variável conjugada. E mesmo para o do relógio, como eu disse, é só no caso ideal, porque de modo geral você pode criar um operador tempo que é simétrico, mas não autoadjunto. Isso, não autoadjunto. Que garante quanto o valor é real. Sim. Mas aí nesse caso, sim, o único motivo que eu não usei esse tipo de operador é porque as contas começam a ficar mais complicadas e eu estava interessado em algo mais fundamental. Eu não queria começar a só adicionar termo que não ia ajudar muito na discussão conceitual. Não, tá certo, bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu. Augusto. Então, Ismael, eu estava lembrando aqui, já que você mencionou lá atrás, né, quando você trabalhou com essas coisas axiomáticas e envolvia um pouco de, inclusive, lógica e matemática, tudo, né? E, de certa maneira, isso me lembrou, agora, você dizendo assim, uma parte do sistema não pode enxergar ele mesmo porque ele não... ele não pode falar sobre ele mesmo, digamos assim, né? Isso lembra um pouco aqueles resultados lá, metamatemáticos do Gödel, tal, de automatização da matemática, onde você você não pode falar. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Será que tem uma coisa eu acho que sim. E tem até a ver com, bom, de certa maneira também está meio relacionado à máquina de Turing, né? Que uma máquina não vai saber se a outra... Uma máquina não sabe se vai convergir e tal. Ou seja, essas coisas de indecidibilidade, será que tem alguma relação com essas não unitariedades aí, né? Mesmo sem não unitariedade, parece que está tudo muito bem relacionado com essas questões mesmo. Não sei como ao certo, mas eu acho que a não unitariedade não precisa necessariamente estar relacionado, porque isso é o caso, mesmo se você estiver falando, tipo, olha, no meu laboratório eu vejo o sistema em superposição, mas se eu quisesse ir para o referencial desse sistema, o laboratório vai estar em superposição. Tipo, você tem, porque, de novo, o sistema não vai ver a si mesmo, não tem nada de não unitariedade nesse caso. Mas eu acho que essas questões de indecidibilidade podem estar relacionados. E, bom, para ir na direção ainda mais malucas, vamos dizer, de certa maneira, muita gente que tenta falar de alguma maneira sobre... Bom, mesmo e aqui... mesmo o Aharonov, ele tem umas ideias sobre essa coisa de free will e que envolve, você não precisa nem formular nesses termos, já que não tem uma boa definição, coisa de consciência e tal. Ele tem umas ideias assim que ele fala de vez em quando, que é basicamente sobre um sistema ser capaz de medir a si mesmo, o que seria um sistema ser capaz de se autorreferenciar, o que, para mim, eu não consigo fazer muito sentido nisso, mas é uma das ideias atuais do Aharonov. Mas, tipo, essas coisas podem estar todas relacionadas, então, de certa maneira, se existe algo que é essa que permite o sistema se automedir, mudaria a ordem de complexidade das coisas, né? Porque o sistema consegue se autorreferenciar. Só uma coisa se manter em mente, vai numa direção diferente, mas não custa manter essas coisas mais exóticas em mente também. Acho que elas podem ser interessantes, a gente nunca sabe.
para perguntas que a gente não sabe a resposta, vale a pena manter em mente as opções. Né? Sim. Ismael, eu fiquei curioso, uma das suas respostas, você mencionou o princípio da equivalência, né? Será que seria possível testar? Porque o princípio da equivalência, até onde a gente sabe, ele ainda não foi, nenhuma violação dele foi verificado. Não foi verificado, então a gente tem ele como um dogma, né? Se eu entendi, você está vislumbrando a possibilidade de testar alguma possível violação do princípio da equivalência com sistemas quânticos que... Sim, se você pudesse comentar um pouco disso aí, se eu entendi. Não necessariamente. Tem uns trabalhos bem recentes, talvez das últimas semanas, se você procurar a Flaminia Giacomini, ela mostra que o princípio da equivalência seria respeitado, nessas ideias mais atuais que estão sendo desenvolvidas com relógios e sistemas quânticos de referências que vão na direção de gravitação. Mas é um princípio de equivalência quântico, que eu vi esse trabalho, eu salvei, eu ainda não vi muito, porque eu não sei qual que é a diferença, porque o que eu sei é que há algumas décadas atrás, de novo, dá a impressão que eu vou ficar só citando o Aharonov o tempo todo, mas ele também está em tudo enquanto é área. Mas tem um trabalho dele que ele mostra que o princípio de equivalência na mecânica quântica ia precisar de ser um pouco expandido, e por um motivo parecido com a existência do efeito Aharonov bom, que ele imagina, só por simplicidade, ele imaginou um laboratório que é só num anel, tipo, você tem um círculo massivo, e você tem esse anel bem pequeno, que é onde é o laboratório, e está tudo girando. Mas dentro do laboratório, você assume que as partículas, tem uma razão, da massa das partículas pelas cargas é constante, e ele pergunta do tipo, se eu colocar campo eletromagnético para cancelar os efeitos devido à rotação e aos efeitos gravitacionais desse sistema, teria como verificar que o sistema ainda está em rotação? E a questão é que você coloca os campos eletromagnéticos só dentro do laboratório. E com isso, o que você observa é que você não consegue fazer os potenciais, independente do calibre que você escolher, não vai ser zero em todos os lugares lá de fora. Então vai ter lugar em que o potencial não é zero. E com isso você consegue um tipo de efeito Aharonov bom. Então você pode mandar duas partículas para fazer interferência e você consegue observar que está rotacionando, mesmo se você cancelar o efeito de forças gravitacionais. Então, eles fizeram essa discussão num caso bem simples, sem falar em relatividade, mas a minha impressão é que se a gente tentar reformular isso em termos de relatividade geral, é que você consegue, de fato, falar em medição de curvatura mesmo. Porque mesmo se você cancelar o efeito da aceleração, você ainda consegue observar a curvatura. Então, ia precisar de uma certa generalização para incluir potenciais, de certa maneira. Entendi. Isso aí seria um análogo eletromagnético, digamos assim, para testar, eletromagnético quântico, né, para testar a ideia do que é o princípio da equivalência, né? No caso quântico. Então, mas quando as pessoas falam do princípio de equivalência quântica, eu não sei se elas estão falando disso, ou se elas têm alguma outra ideia em mente também. Porque eu sei que o Hard também trabalhou nessas ideias, o Lucian Hard. Então, tem bastante trabalho nessa direção. Legal. Daria para discutir ainda muito, mas vamos lá passar a bola aqui, às vezes alguém quer... Essa área é muito rica. Aham. Alguém gostaria de discutir alguma coisa mais, pessoal? Não, então eu só gostaria de dizer o seguinte, voltando àquilo que a gente estava dizendo, só lembrar para o pessoal que, inclusive, esse trabalho que eu estava comentando com o Ismael,
aquela parte axiomática e a relação com... foi esse trabalho que você ganhou, né? Um prêmio de ciência científica, aí não foi? Foi. Mas o que eu ia dizer era outra coisa. O Steven Weinberg, né? Ele morreu, inclusive, algumas poucas semanas atrás, você deve ter acompanhado aí, né? Uma das coisas mais interessantes que ele fez foi quando ele até comenta, né, que acho que naquele livro dele, dos sonhos, uma teoria final, né? Aquela tentativa que ele fez, acho que não sei se foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma coisa. Acho que foi no começo dos anos 80 que ele tentou fazer uma mecânica quântica com um termo não linear, não é isso? E rapidamente foi mostrado para ele, assim, né? Ele até coloca isso como uma surpresa, assim, que imediatamente, acho que o Gizan escreveu um artigo quase que imediato em cima da tentativa dele, mostrando que qualquer pequena não unitariedade levaria a paradoxos do tipo envolvendo comunicação superluminal e tal. Então as pessoas meio que afastaram isso. Mas no caso aí não é não linearidade, mas é não unitariedade, né? Quer dizer, continua linear, mas o sistema não hermitiano, quer dizer, você teria um DEP aí, né? Exponencial aí, de alguma forma, né? A norma do vetor não vai ficar constante. Em princípio pode mudar, pode até cair para zero, né? Perdendo probabilidade, né? E se não me engano, você chegou a comentar comigo um tempo atrás que você tinha pensado como interpretar isso em termos de descoerência e tudo mais, né? Você chegou a pensar mais nisso nos últimos tempos? Aí você chegou a... Não, eu na época não tinha uma ideia muito clara, né? Tipo, eu pensei, tipo, talvez tenha alguma relação, mas eu também não estava certo, porque a gente pode falar em descoerência sem considerar a não inercialidade dos sistemas. Então, e eu estou menos convencido de que tem a ver com isso. Eu acho que é simplesmente a não inercialidade mesmo, o que vai ser um pouco inevitável no fim do dia, porque você vai ser inercial até uma certa ordem de aproximação. Você nunca é completamente inercial. Mas os dois termos lá, os dois hamiltonianos efetivos que eu tenho, eles aparecem, essa não unitariedade aparece de uma maneira muito diferente, né? Naquele segundo que você mostrou ali, que parece aquele termo proporcional imaginário, né? Tem um H cortado, né? E depois mas, a derivada daquela função lá. Sim, mas se você ver, eu tenho um produto de um termo que tem a função G com o hamiltoniano. A função G é uma função do operador tempo. Se eu achar o comutador desses dois termos, a derivada da função G vai aparecer também. Então, é tudo relacionado à derivada da função G, no fim das contas. Eu tinha visto no início, eu acho que tinha uma Paiva aí no seminário, eu achei curioso. Thaís, né? Thaís. Aluna aqui do mestrado, É curioso, tipo, família Paiva é gigante, quem sabe? Você é de Ouro Preto, Ismael? Não, eu sou de uma cidade chamada João Monlevade. Tem um FOP lá, então vocês vão conhecer. Legal, então, bom. Tem o FOP lá. Legal, Ismael. Na época que eu comecei, o FOP estava começando lá. Eu lembro que tinha gente, tipo, na minha família o pessoal sempre foi tranquilo comigo fazer física, mas tinha gente de fora que me conhecia que falava, com tanta engenharia aqui, você está caçando ir para estudar física. Perda de tempo. É a mais absoluta perda de tempo. Deixa eu te falar, mas a gente implantou o campus em 2002, o campus de Monlevade. Sim, eu acho que era isso mesmo. Foi, não, eu sei porque eu fui o pró-reitor de planejamento nessa época que fez essa parte administrativa. Né? E na época começou aí bastante engenharia, né? Tipo, o campus foi implantado muito em função daquele polo ali, então, muito em termos das engenharias de interesse da região ali, assim, né? Mas, Ismael, você pode falar com as suas pessoas tranquilo, porque eu fiz engenharia, minha graduação em engenharia elétrica, e depois eu fui fazer mestrado e doutorado em física. Então, assim...
Física é muito divertido, apesar de ter gente que não entende isso, tá certo? Mas física é uma coisa muito divertida. É tão divertido que a minha filha é professora de física da Federal de Pernambuco. Que legal. Não, então, sei lá, tipo, carreira acadêmica pode ser complicado, mas no fim das contas, eu estou fazendo o que eu gosto É a melhor e... coisa do mundo. Olha a Não, mas cara tem do as Augusto ali, complicações. olha o Augusto ali com as almofadas dele assim, ó. Tipo, eu cheguei aqui, não tem nem um ano, já estou começando a procurar pós-doc para começar no ano que vem, em um ano. Então, porque várias bolsas começam a aparecer agora, né? Esse período de pós-doc também é muito instável, né? Os contratos geralmente são curtos e você já... Agora, uma coisa importante, você falou no comecinho de tudo, né? Não sei se foi o Augusto que falou, você que falou, Ismael, é a importância desses programas de incentivo, né, à ciência, tipo BIC Júnior, né, Bolsa de Iniciação Científica, essas coisas todas, né? Eu acho que a gente lamenta muito hoje o estado que está no Brasil de investimento, que é exatamente a diminuição de bolsas, quer dizer, isso é um fator importante, né, para garantir que novos estudantes, né, venham a aderir à carreira científica, né? Então, assim, a gente lamenta muito... Que o pessoal fique aí também, né? E que o pessoal fique aí também. Muita gente indo embora, muito colega meu. Muita gente está indo embora, quer dizer, nós estamos tendo uma perda enorme, tá certo? E é uma perda que você imagina, né? Uma pessoa como você, foram 4 anos de graduação, 2 anos... O doutorado você já fez fora, né? Mas, de qualquer forma, muitos da sua geração... foram 10 anos de formação no Brasil de investimento público e aí vai embora. Sim, mas mesmo o doutorado eu fiz com a bolsa daí também. Tá vendo? Então, assim, é todo um investimento que o Estado brasileiro faz, que aí vamos dizer assim, mas nós torcemos, mais do que torcer, né? Nós queremos que as coisas mudem para que vocês possam voltar, né, e contribuir definitivamente para a evolução da ciência no Brasil. É isso aí. Isso. Não, com certeza. Beleza. Bom, pessoal, vamos finalizar então. A gente se aproxima aí do horário do almoço, né? Aí Ismael aproximando a noite, né? Agora, como eu disse, agradecer. Tipo, o dia é bem parado aqui. Tipo, ontem eu saí de noite para andar, porque nesse feriado, até quem não é religioso para, então não tem carro nenhum. No meio da rodovia a gente podia andar, você vê um tanto de criança de bicicleta. É o quê? É o Yom Kippur? Yom Kippur. É o dia da conciliação, não é isso? O feriado da conciliação, não é isso? Legal, Ismael, também te agradecer porque foi meio de em cima da hora, né, que agradeceu ao Augusto também, nosso palestrante que estaria planejado para hoje, ele teve um problema imprevisto, e aí você prontamente, né, aceitou o convite do Augusto e agradeceu ao Augusto também. Eu foi fundamental para manter a continuidade do seminário. Sim, mas eu que agradeço. O Augusto tinha me falado sobre isso um tempo atrás, mas aí eu sempre fico do tipo, eu tô fazendo, ainda mais agora que eu tô fazendo, tipo, procurando pós-doc, que já é como se fosse, tipo, um trabalho, você precisa de tempo inteiro, integral quase para isso, mas eu já estava com o meu tempo todo tomado com outros projetos, mas aí, se ficar nessas, eu nunca faço, né? Nunca apresento. Aí foi bom que apareceu essa oportunidade, eu falei, vamos fazer isso. Que é bom que eu revejo o pessoal também. Legal, pessoal. Bom, então eu vou finalizar. Quer falar mais alguma coisa, Ismael? Desculpa. Não, é só agradecer mesmo. Obrigado. Legal, gente. Bom, então desejar um bom almoço e resto de quinta aí para todos, né? Boa noite aí, né? Daqui a pouco, Ismael. Valeu. Tá bom, obrigado. Falou. Augusto, alguma palavra a mais, Augusto? Não, eu agradeço aí, né, pela oportunidade aí, e realmente a gente tinha, há tempos que eu estava querendo convencer o Ismael e estava pensando em escrever para você, eu estava esperando ele me dizer assim, agora eu estou um pouco mais sossegado e tal. Mas como você mandou um e-mail dizendo, não, apareceu essa oportunidade,
Eu falei, deixa eu ver com ele, de repente, né? Então, ainda bem que deu tudo certo. Legal, então. Bom, pessoal, Valeu, prazer, então. Ismael, até a próxima aí. Vamos contar com mais vezes você aqui. Beleza. Tem muita coisa para falar aí, com certeza. Legal. Tchauzinho, então, gente. Falou, tchau. Tchau. Tá